Oi gente, hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês que desde que eu postei a foto lá no meu Instagram, todos os dias vem alguém me pedir o passo a passo, perguntar quando que vai sair, pedindo pra eu ensinar essa peça. Então hoje eu vim trazer pra vocês, que eu sei que tem bastante gente esperando, que é esse porta-máscaras duplo. Ele tem o tecido aqui no meio, mas ele fica isolado, então a gente consegue fazer a higienização com álcool aqui por dentro da nossa peça. E ele tem a identificação aqui das limpas e das sujas, então ele fica assim, ó. E ele fica personalizado por causa do tecido, né? A gente não precisa fazer só no plástico e ficar preso a isso. A gente pode brincar com as estampas aqui. E esses materiais que eu utilizei para fazer a peça de hoje, inclusive o plástico, vocês vão encontrar lá na loja Mil Tons. E a gente tem o nosso cupom de desconto que você pode usar nas suas compras, que é Arte da P. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo, aproveitem bastante para vender agora nessa época que as aulas estão voltando. Eu recebi bastante encomenda dessa peça, então eu acho que ela é bem legal para ter no portfólio. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo. Vamos lá? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, eu cortei 4 retângulos no plástico. Aqui eu tô usando cristal gramatura 30. Você pode usar outras gramaturas também. Eu até acho que se você for fazer a parte interna, que 2 desses retângulos podem ser com uma gramatura menor, porque ele fica na parte interna. Mas se você só tiver um tipo de plástico, dá pra usar ele na peça inteira, que também fica legal. Aqui eu cortei os 4 medindo 15 por 20 centímetros. E em 2 deles, eu medi e cortei a faixa de cima aqui. Eu peguei minha régua, coloquei aqui em cima do plástico. Vocês não vão enxergar muito bem porque é transparente, né? Mas eu fui lá e cortei 3 centímetros do topo aqui desses plásticos. Essa parte vai ser onde a gente vai encaixar o nosso zíper. E as outras duas vão ficar inteiras porque são a parte interna da nossa peça. O meu tecido, eu cortei ele um pouquinho maior do que o meu plástico. Então eu não tenho uma medida muito certa, mas eu deixei mais ou menos 1 centímetro a toda a volta aqui sobrando no tecido. E aí eu dobrei o tecido ao meio, ou se você tiver 2 retalhos, coloca um sobre o outro assim e passa ferro bem retinho, porque a gente vai precisar que isso aqui fique bem liso na hora que a gente for costurar o plástico nele. A gente também vai precisar de 2 zíperes, aqui o meu tá medindo mais ou menos 25 centímetros, e viés para acabamento da nossa peça. Eu vou começar preparando o zíper da minha peça, e para isso eu vou pegar o meu viés, ó, ele é de 25 milímetros, vou dobrar ao meio ele, vou deixar vincado aqui dessa forma, e aí vou cortar do tamanho do zíper. E a gente vai costurar ele no zíper da seguinte forma: você encosta o seu viés bem aqui na beirada, ó, junto do zíper, e a gente vai passar uma costura aqui. E essa costura pode ser nessa margem do viés, que é de meio centímetro, onde tem essa dobrinha aqui. E a gente vai fazer isso dos 2 lados de cada zíper, porque depois a gente vai inserir o plástico bem aqui no meio dessa dobra que a gente fez. Prontinho, meus 2 zíperes estão com acabamento e agora a gente vai colocar o nosso plástico aqui encaixado. Então você vai pegar aquele que tá cortado em 2 partes, ó, que tem a faixa menor e a faixa maior, e a gente vai encaixar ele aqui dentro do nosso viés. E aí eu vou passar uma costura na beirada aqui pra fixar. E a gente vai ter que alinhar essa parte menor aqui do outro lado do zíper. Então veja bem certinho aqui, ó, a linha pela lateral, pra você ter certeza de que ficou certo. E aí a gente vai costurar assim um de cada lado. E você vai repetir isso nos 2 bolsos. Prontinho, nossos 2 bolsos estão prontos e agora a gente vai trabalhar com o centro da nossa peça. Vou pegar o meu tecido, vou deixar ele assim, como eu falei, ele tá duplo, então com a estampa. Vou colocar o meu plástico por cima do tecido e aí eu vou costurar na beirada do meu plástico. Daí depois que eu costurar a beirada do plástico, eu vou cortar todo esse excesso de tecido e vou alinhar com o meu segundo plástico para costurar do outro lado.
Então daí a gente vai ter uma camada que vai ficar plástico, tecido e o plástico aqui embaixo também. Isso daqui é para facilitar a limpeza da nossa peça, mas ela vai continuar com a estampa bonitinha. E você pode brincar aqui com essa parte. Se você quiser, você pode também colocar glitter ou alguma outra coisa aqui no meio, que ele vai ficar bem divertido também. E você pode criar coisas além do tecido. Você pode usar o que você quiser aqui no centro da sua peça, que ele vai ficar protegido pelas duas camadas do plástico. Prontinho, pessoal, agora o meu tecido tá protegido aqui pelo plástico nas duas camadas e agora eu vou arredondar a minha peça. Para isso eu vou usar uma caneta e a minha reguinha de cantos aqui. Isso aqui é opcional, se você quiser deixar ela retangular com as pontas mais agudas aqui, você pode também. Eu gosto de fazer arredondado assim porque eu acho que fica mais fácil na hora de fazer o acabamento com o viés. E ó, com a caneta é bem facinho de riscar e marcar aqui a nossa peça. Aí eu vou fazer isso e eu vou passar uma costura bem em cima aqui da onde eu fiz essa marcação. Só pra prender tudo junto e não ficar solto na hora que a gente costurar. Prontinho, arredondei e cortei o excesso aqui da minha peça. Agora a gente vai costurar os bolsos aqui nessa parte. E pra fazer isso, eu vou colocar, ó, o meu bolso plástico sobre aqui a parte do corpinho da peça. Vou alinhar pela parte do topo. Não tem problema que aqui embaixo sobre. Isso vai acontecer porque o nosso zíper acaba puxando o plástico um pouquinho pra baixo. E eu cortei todos eles do mesmo tamanho. Então a gente vai alinhar pela parte do topo. Aí eu vou lá, vou passar uma costura só pra segurar essa parte aqui em cima, por enquanto. Aí a gente alinha bem com ela costurada e a gente vai costurar o outro bolso aqui do outro lado da peça. Também alinhando pelo topo, só que desse outro lado. Então a gente vai ter um excesso de plástico sobrando aqui e sobrando aqui um pouquinho também. Você pode colocar os dois zíperes do mesmo lado, se você quiser, mas eu acho que essa camada acaba ficando grossa na hora de passar o viés. Então, colocando um de cada lado, eu acho que fica mais interessante. Aí eu vou só fixar essa parte aqui do topo e essa aqui da base da minha peça. Vou deixar o entorno livre para poder passar os cursores. Só depois que eu fixar essa parte do topo e da base, que eu vou colocar os dois cursores na minha peça e aí a gente vai passar uma costura a toda a volta para fixar o bolso na parte principal. Pessoal, agora eu vou cortar todo o excesso que sobrou de zíper, plástico, tudo que faltou. E daí eu vou fazer o acabamento da minha peça com o viés. Depois de feito o acabamento da peça com viés, ela vai ficar dessa forma e ela já tá pronta. Agora, para identificar o lado da limpa e da suja, eu tô utilizando esse papel adesivo aqui, ó. Ela é etiqueta transparente e dá pra você comprar em papelaria mesmo e eu imprimi em casa. Eu vou deixar essa arte aqui pra vocês também poderem imprimir se vocês quiserem. E aqui eu imprimi ele de forma espelhada, então eu colo meu adesivo por dentro da minha peça. Se você quiser, dá pra colar na parte interna do plástico, sabe esse plástico do centro que a gente colocou no tecido? Você pode colocar nele também. Só que eu quis fazer assim por fora, eu coloquei aqui por dentro do bolso, ó. Eu corto ele no formatinho aqui do entorno da minha palavra e colo por dentro. Porque eu acho que assim, quando passar essa pandemia, a gente espera que acabe um dia, né? A pessoa vai poder utilizar essa peça para outros fins, então dá pra tirar o adesivo daqui de dentro depois e aí usar a peça para outra coisa, porque a peça vai durar muito tempo. A única coisa ruim desse adesivo é que você não pode passar o álcool por cima, porque ele foi impresso na impressora doméstica, então a tinta vai sair. Então daí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de limpar a peça por dentro. Mas é bem simples, é só destacar o adesivo aqui e colar pela parte interna do bolso, um de cada lado.
Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Olha como ela fica bonita. E como eu falei, depois dá pra remover o adesivo e a gente usar pra outras finalidades. Ou se você já quiser dar outra destinação pra ela, também dá. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Como eu falei, são retângulos iguais, então se você quiser aumentar ou diminuir essa peça, a forma de fazer vai ser exatamente a mesma. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa peça aí no ateliê de vocês, que seja um grande sucesso. Tchau e até a próxima!